E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Bianca Celoto, treinadora da Ó Quem Fala. Tá começando mais um episódio do Ó Quem Toca, esse programa maravilhoso que ajuda você a desenvolver o seu poder de comunicação e sempre de uma forma muito didática, uma forma leve, para você ouvir e assistir fazendo o que você gosta. Eu tô aqui com a minha partner, Dani Amorim, e esse programa sempre traz um especialista, uma pessoa de garbo e elegância, de muito peso, para ajudar e trazer esse know-how, para ajudar a gente a desenvolver essa que é a habilidade mais procurada e desejada do mercado de trabalho, a comunicação. Então fica com a gente, porque o Walking Talk tá começando. E aí, minha gente, Dani Amorim começando mais um episódio. Seja bem-vinda, como você está, belíssima? Muito bem, obrigada. Você está bem? Como está a Iris? Está aqui crescendo, as roupas não cabem mais. Para você que está aí nos assistindo ou nos ouvindo, é um prazer estar de volta. Que bom que as pessoas estão nos acompanhando. Tá, e o primeiro episódio já entrou no ar, o pessoal gostando. Eu acho que essa temporada tá bem especial, né, Dani? Principalmente porque a gente tem trazido convidados de peso e a gente acaba colocando mais informação, aquelas que estão além daquilo que a gente compreende. Então tem convidado que vai trazendo especificações que certamente vai ajudar muita gente aí no mercado de trabalho. Um complemento super importante, é por isso que você não pode perder. Então, você já tem que se inscrever aqui nesse canal, se você já é freguês, já sabe. Sempre tem conteúdo. Walk and Talk, a terceira temporada, tá entrando um episódio por mês. Então, se inscreve e já ativa o sininho, porque aí você já sabe quando tem episódio novo. Já corre aqui para conferir. E para você que está nos ouvindo também nas plataformas de streaming, você também pode seguir o canal do Walk and Talk. Então, já segue lá, já dá o like, já classifica, faz tudo o que tem que fazer. Pode tá? compartilhar e ajudar outras pessoas também. Exatamente, porque hoje esse programa está imperdível. Nós temos aqui o nosso tema, é um tema super importante que o público sempre pede. Aliás, é um público que a gente trabalha muito, que são empreendedores digitais. Então, hoje nós vamos falar da comunicação para o empreendedor digital. O que um empreendedor digital precisa para ali, fazer sucesso e aproveitar essa onda do digital que está tão forte no nosso país e no mundo. E a gente quer receber aqui com muito aplauso, porque o nosso convidado, altíssimo garbo e elegância, nós temos aqui Regis Bortolin. Muito bem-vindo! Obrigado. Gente, o Regis, ele é hoje um dos cabeças da Eduz, que é uma plataforma, um ecossistema de plataformas digitais e que hoje tem um peso muito, muito significativo no mercado de infoprodutos. Então, Regis, experiência em vendas, marketing, inovação, tá aí à frente da área comercial. Eu não vou nem abrir o seu pergaminho aqui do seu currículo, Regis, vou deixar para você se apresentar para o nosso povo aqui do Walk and Talk. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu que agradeço. É engraçado, né? A gente estava falando um pouco antes. Esse tema de comunicação para empreendedores digitais, ele deveria ser uma das primeiras coisas que, quando o empreendedor digital entra no jogo, ele pensa em aprender e evoluir, né? Até porque infoproduto nada mais é do que um negócio baseado em educação, em transformação, e o mecanismo para que isso aconteça é a comunicação, formatado em produtos digitais, esse tipo de coisa. Então, estou muito honrado de estar aqui com vocês, porque esse tema aqui é extremamente relevante também para o nosso meio. A gente tem certeza que você vai contribuir muito. Queria que você contasse um pouquinho hoje como é que está sendo esse trabalho lá na Eduz, o que vocês estão desenvolvendo, o seu papel lá, para o pessoal entender também o quanto você tem para contribuir para a gente. Perfeito, bora lá. Bom, meu nome é Regis Bortolin, né? Como você já falou, tenho 29 anos, estou aí no mercado digital já tem uns 11 anos, passei por várias empresas. Eu sempre fui aquele menino do computador, sabe? Desde lá de trás, eu era o menino que vai lá, tem um estagiário para fazer marketing digital, aí lá em 2011 eu era esse daí, né? Então eu trabalhei em multinacional, trabalhei em agência, trabalhei em vários lugares, até chegar nesse lugar de startups, ecossistema digital e tudo mais, né? Mas é engraçado, porque desde lá do início do marketing digital, eu já tenho algum trabalho, alguma empresa que eu passei, que eu sempre fui essa pessoa, né? Até evoluir e chegar no lugar que eu tô, né? Hoje eu já estou há mais de 6 anos na Eduz, trabalhando diretamente nesse ecossistema digital, de infoprodutos, marketing digital, né?
Hoje, assim, eu faço um monte de coisa lá, né? Mas a principal delas, eu sou diretor da área comercial. Então, junto com um time de mais de 150 pessoas que estão comigo ali dentro da área, a gente cuida basicamente de uma missão, que é ajudar os nossos clientes a crescerem, né? Hoje são dezenas de milhares de produtores que são ativos na plataforma, vendem todos os meses, né? E toda a galera que trabalha diretamente comigo tem essa função. São 25 times, 150 pessoas, todas elas do marketing ao pós-venda, ajudando nossos clientes a crescerem, a evoluírem na jornada deles como produtores, como empreendedores e principalmente como pessoas, seres humanos. A gente acredita muito nesse lugar da integralidade, né? Não tem o cara não é um personagem no trabalho e outro em casa, ele é uma pessoa só. Então a Eduz tem uma missão muito bonita nesse lugar e basicamente eu e toda a minha turma, a gente tá nesse lugar de gerar crescimento para a Eduz como uma consequência do crescimento que a gente gera para os nossos clientes, né? Basicamente é isso que eu faço o dia inteiro, né? Uma das coisas mais focadas aqui do que eu faço o dia inteiro lá na Eduz. É lidar com gente. E precisa de muita comunicação, né? Muita comunicação. É muito o que fazer. E sabe o que é interessante? Tem muita gente que tá nos assistindo e às vezes pensa assim, mas mercado digital... o que será que eles vão trazer para a gente? Então, a gente quer mostrar esse poder que é a técnica da persuasão, da comunicação para vendas, focado hoje nesse mercado digital, mas... Num primeiro momento, é importante que você, se hoje você não está no mercado digital, essas técnicas para vendas, elas são utilizadas no nosso dia a dia. Uhum. Todo mundo se vende um pouquinho. Então, se amanhã você tem uma entrevista de emprego, você tem que se vender como profissional. Se você tem um projeto, uma ideia, você tem que vender isso. E talvez você tenha boas ideias e bons projetos e isso possa e certamente vai muito bem no ramo digital. Exatamente. Então, pode ser também uma luzinha para acender aí para futuros infoprodutores. Então, se liga hoje porque, de alguma maneira, você vai sair daqui comunicando melhor e se você é vendedor ou pretende melhorar essa habilidade, vai vender mais. Inclusive, a gente está trabalhando isso especificamente. Então, nessa temporada, a gente já trouxe episódios sobre linguagem corporal. A gente já trouxe um episódio especificamente sobre tecnologia e a relação com a comunicação. A gente, hoje mesmo, já teve uma gravação, inclusive, com um vendedor. E a gente tem um episódio que está sendo produzido especificamente para a gente falar da persuasão nas vendas. E aí, com você, a gente pensa muito sobre essa transformação do digital e como isso tem exigido demais tanto dos infoprodutores quanto das equipes que dão esse apoio para o infoprodutor. Hoje, Regis, o que você percebe assim que são os desafios mais importantes que você citaria para quem empreende no digital? Então, vamos pensar do ponto de vista da comunicação. E quem quer empreender, porque tem muita gente que é muito boa, especialista em alguma coisa e tem medo de começar também, né? O que você vê que é a grande dificuldade? Perfeito. Bom, eu acho que a primeira coisa que é muito comum a gente ver no digital, em relação à dificuldade, é que a maioria das pessoas comparam o backstage dela com o palco dos outros, né? Então, esse é um jogo que ele é muito baseado em busca de sucesso, né? Mas ele é uma jornada empreendedora como qualquer outra. Normalmente, o gatilho para alguém entrar no digital, qual é? É o cara estar insatisfeito com a carreira, é o cara que tá com uma necessidade, precisa ganhar grana, ou é o cara que olha simplesmente alguém virando um curso dentro de uma Ferrari em Dubai falando que é assim que você fica rico, né? É o padrão, acontece, né? Então, assim, aquilo que a gente compra reflete a expectativa que a gente tem em relação à nossa carreira no digital, né? E as pessoas, normalmente, elas não compram uma empresa digital, elas compram essa expectativa de sucesso, de riqueza e tudo mais, né? E é muito bom, porque o digital ele permite realmente essa abundância, permite você gerar mercado, você gerar riqueza. Mas a dificuldade começa justamente daí. Se a pessoa ela entra no jogo com essa expectativa de que, através do palco de alguém que ela está acompanhando, ela vai chegar no mesmo lugar só daquela forma, já começou errado. Então, aí ela vai começar a procrastinar, e ela vai começar a ter dificuldades e não vai conseguir sair do lugar, né? Ela não vai conseguir nem dar o start. E o digital, ele passa por uma jornada de consciência que ela vai amadurecendo conforme o empreendedor cresce, né? Então, no início, é vencer essa procrastinação, é vencer esse lugar de, cara, beleza, eu não tô comprando o palco daquele cara que tem sucesso, eu preciso comprar a jornada dele, o backstage dele.
Como que ele faz para chegar naquele lugar? Depois que ele vence essa barreira, ele tem que entender que é uma jornada de desenvolvimento, né? Normalmente o início, né, da jornada do empreendedor é o quê? É validar um produto, é validar uma ideia, né? É se posicionar. Posicionamento é uma das coisas mais fundamentais em qualquer negócio, produto, pessoa, tanto faz, né? Depois que ele consegue validar essa oferta, consegue validar esse produto, ele vem para um estágio de escala. Então, é o momento que ele fala assim, legal, eu já tenho um espaço na cabeça do mercado, do meu potencial cliente, eu já sei quem é meu cliente, eu já sei qual oferta conecta no momento da jornada do meu cliente. Agora que eu comecei a vender, fiz minha primeira venda, eu preciso escalar. Aí ele começa a validar estratégias de vendas, né? E por que isso também é uma dificuldade? Porque a maior parte das pessoas são especialistas naquilo que ela está vendendo, no produto dela, né? Então, vamos ver um exemplo. Um cara que é um mecânico e quer ensinar a profissão para homens que querem gostam disso ou querem trabalhar com isso. Ou um cabeleireiro, ou quem quer que seja a profissão ou o produto dele. Ele manja daquilo, ele sabe daquilo, né? Ele não sabe sobre estratégias de vendas, de persuasão, esse tipo de coisa. Então, depois que ele valida o produto, valida a oferta, esse processo de aprender a escalar é dolorido também, né? E depois que ele escala, que ele fala, pô, já sou expert em vendas online, marketing digital e tudo mais, ele vem para uma outra jornada de dificuldade que é virar um empresário, né? E que é exatamente o contrário de quando ele entrou no jogo. Porque quando ele entrou no jogo, ele queria liberdade, dinheiro, crescimento. Sim. Agora, como empresário, ele vai ter que voltar, ele vai ter que ter funcionário, ele vai ter que ter, cara, a estrutura que vocês têm aqui, que é incrível, né? Mas é um jogo como qualquer empresa, né? Inclusive, esse ano, o mercado descobriu que, na verdade, o mercado digital é um mercado, como qualquer outro. Normal, é uma empresa. É uma empresa. Então, daí você já herda todas as dificuldades que se tem num business convencional, né? O digital é só o meio, né? Mas não na prática é o negócio em si. Então, as dificuldades, elas têm a ver com, cara, de qualquer empreendedor, né? Mas no início tem muito a ver com esse lance de ficar comparando com o backstage das outras pessoas e tudo mais. E lá no final da jornada, quando esse produtor ele já tem uma receita previsível, ele já tem ganhos recorrentes, ele fala, cara, como que eu viro um empresário, né? Como que eu faço gestão, como que eu contrato, como que eu desenvolvo líderes, né? Como que eu desenvolvo um produto que ele tem menos sazonalidade. Sim. Então, o cara... Porque é um jogo estressante também, né? O jogo dos lançamentos e tudo mais. Aí ele precisa jogar um jogo mais de alto nível. Então, é uma jornada como qualquer outra e as dificuldades são as mesmas de qualquer empresa, no fundo é isso. E aí, aproveitando esse gancho, né, já que estamos falando de um mercado, eu queria que você até explicasse um pouco como é que está o crescimento desse mercado. Perfeito. Você tem alguns dados, a sua visão de jogo com a sua vasta experiência, de quando você começou para agora. Perfeito. E até em que momento a gente teve um boom, assim. Perfeito. A gente estava até conversando, porque a gente vê uma diferença muito grande, inclusive impulsionando esses sonhos ilusórios para muita gente que ainda não entendem que a jornada ela é árdua como qualquer outra. Né? Perfeito. Bom, o digital é até engraçado, né? A gente não tem um market share por aí. Eu não sei o market share da Eduz. Não tem, eu tenho um cheiro por aí. Às vezes eu converso com um com outro. Né? Existem algumas plataformas, existem alguns players no mercado. Mas esse é um mercado em plena expansão, né? Qualquer um pode ser um infoprodutor. O lance do infoproduto ele tem muito mais a ver com a mentalidade e o modelo de trabalho do que com o mercado em si. Sim. Né? Pode ser que daqui a pouco a gente não tenha pessoas com essa mentalidade CLT e todo mundo pode literalmente vender suas horas como serviço ou como educação. Sim. Né? E o digital é só o meio para isso. Então, assim, eu tô há quase 7 anos nesse jogo literalmente do digital, do infoproduto através da Eduz. E eu acho que na pandemia ele gerou um boom, assim. As pessoas cresceram e falaram, como que eu fiz isso? Não sei, ninguém tem ideia. Simplesmente o mar subiu, todos os barcos subiram juntos, né, na pandemia. A gente adiantou, a nível de crescimento, talvez uns 5 para 10 anos de crescimento do mercado inteiro, né? Então, depois da pandemia, as pessoas tiveram consciência do potencial que existe de empreender e de aprender através do negócio de infoprodutos, né? Então, o consumo digital aumentou muito. Hoje, na Eduz, vocês terem uma ideia, né? A gente tinha, antes da pandemia, praticamente entre 3 a 5 mil novos usuários todos os meses entrando na plataforma querendo vender um infoproduto, né? Agora a gente tem na casa aí de mais de 150 mil usuários que todos os meses entram na plataforma na expectativa de vender, né? Claro, a taxa de gente que consegue algum sucesso e crescer é 2, 3% disso, porque nem todo mundo que entra, de fato, consegue continuar no jogo, né? Mas o volume de gente consciente que existe isso aumentou absurdamente, né? E junto com esse crescimento desse mercado, vieram essas pessoas que ensinam esse jogo, né?
Mas por que às vezes é até meio ilusório? Porque por ser um mercado que vem de sucesso, normalmente você vai sempre pro instinto, né? Então, quando você compra alguém que tá te mostrando que, pô, dá pra você viajar, ter liberdade, não sei o quê, esse cara tá mexendo com o seu instinto, né? Ele tá mexendo com aquilo que você fala. Necessidade, a minha né? necessidade, sabe? Eu tô aqui trabalhando, ganhando mal. Queria saber o que tem que ver, que curso que tem que vender pra chegar nesse estágio aí. Queria só saber, assim, mas depois você me conta, tá? E é engraçado, porque até no posicionamento do Eduz, a gente é bem diferentão, assim, sabe? Porque o mercado inteiro, ele tá no lugar do instinto e a gente tá no lugar de, cara, consciência, né? Então, a gente não troca nem a pau 10, 15 anos de longevidade por uma lucratividade de curto prazo. Jamais, né? A gente não acredita nesse tipo de coisa, justamente porque a gente sabe o quanto isso é nocivo, né? Eu conheço inúmeras pessoas que se machucaram, assim, do emocional a literalmente material, família e tudo mais, porque entrou num game de instinto e, assim, cara, não era bem aquilo que eles estavam comprando e vivendo, né? Muito bom você ter citado isso, porque a gente vê muito isso ainda, né, Dani? E é interessante até para quem está nos ouvindo e nos assistindo, que tem essa questão que o Regis acabou de falar da dor mesmo, da desilusão. Né? Então, é muito estressante esse trabalho, como qualquer trabalho, mas como o instinto e o entusiasmo é muito mais influenciado pelo que a gente tem de visibilidade de pessoas que têm muito sucesso ou que conseguem fazer um marketing para demonstrar esse sucesso, eu queria até que você contasse um pouquinho em que etapa você percebe que tem a maior desistência ou a maior dor ali, que o cara fala, isso não é para mim. Perfeito. Isso normalmente acontece no início, né? Quando a pessoa tá tentando fazer alguma coisa ali, né? E depois que ela dá os primeiros passos em direção a largar tudo para trás e querer viver disso, né? Então, assim, no início, por quê? Porque existe um pacote de ferramentas e metodologias de vendas digitais. Então, é lançamento, é perpétuo, é recorrência. Existem táticas de venda que o cara precisa aprender, que são simples, são fundamentos simples, né? Como qualquer outro fundamento de venda e marketing. Mas as ferramentas, às vezes, são complexas para as pessoas. Ela vai criar uma página de venda, às vezes ela fica lá quebrando cabeça, né, e desiste. Então, é aí que a Eduz atua também bem forte, né? A gente olha para essas dores práticas e tenta desenvolver solução em cima disso para facilitar a vida e o avanço na jornada. Então, esse início, às vezes, é difícil, porque aí tem crenças pessoais, tá muito mais na cabeça do que na prática, né? Sim, crenças, geralmente. família... enfim, esse lugar de comparação que eu já falei. Então, esse é o lugar que a pessoa às vezes nem começa. Por isso que eu falei, 2 a 3% de todo esse pessoal que entra na intenção de começar um negócio digital, realmente faz uma venda que seja. Sim. Né? Muito baixo o volume. E todo mundo coloca um produto para vender, todo mundo pensa sobre isso, compra um curso, uma mentoria para aprender a fazer isso. Então, isso é muito baixo. E depois que ele já tem algum sucesso e começa a escalar, ele começa a fazer esse shift, essa mudança de vendedor de curso para empresário. Aí também tem muita desistência. Porque é nesse momento que ele fala assim, peraí, quer dizer então que eu realmente vou ter que ter... Trabalhar 12 horas por dia? Exato. E aí ele tem uma escolha a se fazer, né? Eu acredito muito que qualquer negócio, ele tem que servir ao nosso estilo de vida e não ao contrário. A gente não pode ser escravo. Porque senão não faria nem sentido ir pro digital. Eu continuava tendo um negócio tradicional, né? Ou trabalhando numa empresa, que seja. Então, assim... É nesse momento que essa pessoa não tem certeza do que quer, que ela fala assim, cara, talvez não é mais pra mim, não consigo. Aí o estresse é o dobro, né? Sim. Porque assim, talvez não precisasse ser tão estressante assim, mas se ela não souber o que ela quer nesse momento de virada de, cara, porque é nesse momento que o cara vai abandonar o emprego, é nesse momento que o cara vai ter que contratar uma pessoa, né? É nesse momento que as estratégias começam a dar errado e aí ele tem que saber que todo negócio tem perda, né? Você tem que criar mais produtos, que você tem que focar na experiência do cliente, não só na venda. Então, assim, ele começa a ter que fazer escolhas, né? Aí, se ele não tá ciente do que ele quer para a vida dele, ele desiste. Ele deixa de lado, né? Que aí ele vai começar a culpar o sistema, vai começar a culpar a estratégia que para de dar certo. O mercado, ele fala que o mercado não dá mais certo, né? Mas, por outro lado, tem gente reclamando que não dá certo. E, do outro lado, tem um monte de gente faturando 10 vezes mais, né? Então, acho que tem muito mais a ver com a pessoa. Sim. Né? Vendendo lenço para quem tá chorando. Tá chorando. É isso aí. É assim, Ô, é o Ré, mercado.
nessa jornada que a Dani, né, apontou, onde é que tem mais esse pico de desistência e tal, você percebe que existe um ponto específico onde bate no ponto comunicação, a dor bate ali, não consigo comunicar o valor desse produto de alguma forma, não consigo ajustar a linguagem, não consigo me aproximar do meu público, não consigo performar. Perfeito. Porque tem que ter ali uma certa performance para o seu produto ser atraente. Perfeito. Você percebe em que fase dessa jornada que acontece da comunicação pegar, ou é uma coisa que vai permeando várias fases? Por exemplo, a hora que você vira empresário, tem que liderar. E aí começa a ter dificuldade para lidar com gente, para montar a equipe, enfim. Você percebe que tem fases onde lateja na comunicação e ela também acaba virando um fator de desistência para quem não se habilita com isso? Sem a menor dúvida. Porque esse negócio é um negócio onde o empresário, ele começa como o produto. Ele é o produto em primeira instância, né? Então, a gente está falando basicamente... O que é infoproduto? Cara, é uma transformação gerada através de mecanismos de educação. Sejam eles cursos online, livros, mentorias, eventos presenciais, eventos online, né? Então, assim, tudo que eu falei aqui envolve comunicação de alguma maneira, né? E tem uma coisa que o mercado de infoproduto está aprendendo agora também, que o valor do crescimento está na retenção, ou seja, está no cliente, né? Está na transformação, não está na oferta somente. A oferta ela serve para trazer clientes novos, o crescimento é gerado através da retenção de clientes. Sim. Então, se você não tem uma habilidade de comunicação desde o início, você literalmente não consegue transformar seu cliente, porque você não consegue transmitir a mensagem. A narrativa está no que o outro entende, não no que você fala, né? E o infoproduto, ele basicamente é um produto de comunicação, né? Você pode vender um curso para mecânico, você pode ter um evento presencial para marqueteiro digital, para cabeleireiro, para o que for, não importa. Você tem a comunicação como base. É um dos fundamentos, é um dos princípios básicos para ter esse negócio evoluindo e prosperando, né? Seja no seu produto, seja na sua equipe. Então, eu acho que todos os níveis exigem comunicação. Seja no produto ou na liderança de uma equipe, né? A diferença é que dependendo do nível da jornada desse expert, desse produtor, ele vai precisar usar a comunicação de uma forma diferente, né? E aquilo que eu falei, uma das premissas para se dar bem nesse jogo é o posicionamento, né? Estratégias de posicionamento, elas são as coisas que mudam o game de qualquer um, né? Às vezes você acha que um mercado está saturado, vem alguém se posiciona diferente naquele mesmo mercado e abre, expande, cresce, né? Sim. Então ele consegue um protagonismo muito maior. E para você se posicionar nesse mercado, você tem que ser um puta de um comunicador. Não tem como, né? Porque é branding pessoal, né? Você não consegue fazer uma live para sua audiência. Não tem como. Não tem Não tem como. Subir num palco para 5.000 pessoas e dar uma palestra, não tem como, né? E o infoproduto, ele vive disso. O expert, ele vive disso, né? Então, comunicação é a base em todas as etapas da jornada, basicamente. Conta aqui pra gente, assim, ó, segredinho, hoje caiu um pano aqui, ó. Tem muito infoproduto ruim, porque o apresentador, o expert é ruim de retórica ali. E até fazendo, né, um complemento a essa questão que a Bianca trouxe, de que não é falta de conhecimento da pessoa, né? Não é desmerecendo até você dá um conselho bom pro conhecimento. povo, né, Dani? Qual que é o conselho que você dá? Porque daí escreve um livro, um e-book, né? Tem e-book. Escreve, não precisa falar. Escreve que você não precisa falar. Mas é exatamente assim, não é desmerecendo o que você sabe sobre o serviço, sobre o produto, é performar mesmo. Essa dificuldade. É isso aí, perfeito, perfeito. E assim, tem muito produto ruim justamente porque o ponto de partida para esse jogo não é assim. Imagine que assim, se a gente começasse nesse game sabendo que a gente precisa liderar, precisa cuidar de fluxo de caixa, precisa cuidar de comunicação, precisa de tudo isso, provavelmente a gente teria menos produtos ruins, né? Sim. Mas como a gente entra pelo viés de quero ter sucesso e para isso eu preciso de uma fórmula mágica, né, que é o que normalmente as pessoas vendem, você já começa em tese com um produto ruim, porque ninguém te ensina a criar produto, as pessoas te ensinam a vender, né? E não te ensinam a vender no viés de comunicação, de venda, te ensina metodologias de marketing digital, que é mais ainda distante quando a gente fala desse lugar de comunicação, de persuasão. Então, as pessoas elas sabem tudo de gatilhos mentais, de técnicas de persuasão, de tudo isso, mas sempre aplicado nessas táticas de marketing digital, né? Sim. Então, assim, tem muito produto ruim justamente porque o cara ele é bom de funil, ele é bom de página, ele é bom de estratégia de venda, mas na hora da entrega que o negócio fica complexo, né? E eu sei disso porque a maior parte dos clientes não recompram, né? Não voltam e compram novamente. E como eu falei, o negócio vive de renovação. Não cria uma vive de solidez, retenção, né? Exato, não vive de trazer cliente novo o tempo inteiro, né?
E aí esse é o principal indicador do problema que a gente tem de comunicação no nosso mercado. Que é a parte de conexão também, né? Conexão. E até, Regis, é muito interessante porque quando a gente fala em internet, a gente pensa nesse mercado gigantesco, que tem tudo lá dentro, e aí muitas pessoas também vão para esse lugar de que eu tenho que entrar no oceano, quando na verdade a internet ela deixa claro que se você quiser falar para todo mundo, você não fala para ninguém. Perfeito. Não é isso, né? É isso. Isso é o posicionamento que eu falo, né? Cara, se a gente for olhar no mundo, todos os mercados são mares vermelhos. Como que você cria um oceano azul em cima de um mar vermelho? Se posicionando, né? Tendo um modelo de negócio e um posicionamento que gere inovação, que converse com a dor real do seu cliente, né? Se comunicando certo para o seu cliente, gerando esse rapport, gerando essa conexão, transformando, né? Então, assim, esse oceano azul, ele existe em qualquer lugar, assim como todo mar vermelho existe em qualquer lugar, mas é o posicionamento que vai gerar esse espaço de oportunidade para todo mundo, né? Eu vou até compartilhar uma dor individual aqui, que a gente conversa muito sobre isso na hora de posicionar. É até difícil a gente criar resiliência quanto a isso, porque a gente tende, aqui na Hora Quem Fala, acontece muito, porque a gente praticamente se posiciona praticamente só no digital. E aí, você não comprar essa mesma fórmula pronta, esse mesmo tom de voz que promete, que vai por esse caminho estreito, ou esse caminho encurtado de vou te ajudar a falar em público em 7 dias, em 3 dias eu vou te transformar. E a gente vai ao contrário disso. A gente trabalha muito na jornada para os nossos clientes, que você precisa de tempo, você precisa de treino, você precisa de método, você precisa de jornada. E com isso, a gente perde muito cliente, né, Dani? Muito. E sabe algo também que pega muito, Regis? É que dentro do método, pensando assim que a gente tem Aristóteles como uma linha que nos guia, né, um farol, existe bons comunicadores em todos os lugares, mas para o bom orador, o primeiro passo é a ética. Então, se você não consegue fazer o que você faz e com valores, com ética, então a gente fala, aí já não é oratória. Porque a oratória, o primeiro pilar é a sua autoridade, a sua ética, os seus valores. Então, a gente tem que casar isso com o que realmente tem a ver com a verdade da pessoa. É isso. Isso precisa de tempo, precisa de lastro, precisa de lapidação. Exatamente. E aí, quando você propõe isso para o mercado, fala, ó, tudo bem, eu vou te ajudar a se comunicar melhor, mas a gente vai precisar de um processo. Muita gente vaza. Por quê? Porque prefere esse caminho, essa fórmula pronta. Mas, em quanto tempo eu vou falar em público? A gente sempre responde essa pergunta aqui. Não sabemos. E a gente não sabe em quanto tempo. Uma pessoa, cada um pode destravar essa habilidade num timing diferente. O que a gente sabe destrava. Isso a gente tem garantia. E você deve lidar com isso muito no seu dia a dia também, porque tem a questão do autoconhecimento, né? A autoconfiança que você tem naquilo. Exatamente. Então, se você tem ética, se você tem uma verdade, tem uma paixão, e aí você fala, não, eu quero destravar minha comunicação. A fase do autoconhecimento que a comunicação revela. Exato. Então, quando você encurta um caminho, você pode até ir bem. Mas chega um momento de crise, de pressão que vai aflorar aquilo que não foi trabalhado numa esfera, numa camada mais profunda. E a gente está disposta a ajudar a pessoa que chega nesse lugar, para ela se sentir confortável em diversas situações. Legal. E até a gente afunilar um pouco mais, porque você já falou, eu queria que você... Vamos trazer agora coisa prática aqui, ó, em relação a isso. Público-alvo, validar esse negócio. Tem alguma estratégia, assim? Vamos pegar pelo viés da comunicação, Regis. O que você aconselharia? Ó, uma estratégia de comunicação para você alcançar esse público-alvo e validar o seu negócio. É fórmula pronta ou não é? Existem fórmulas que funcionam? O que você aconselha para quem está aí nessa jornada e está trabalhando a mente aí para esse processo? Perfeito. Eu acho que tudo parte da premissa única que você precisa resolver uma dor. Ponto. Né? Independente se é no digital ou em qualquer outro negócio, mas principalmente no digital, as pessoas compram a dor transformada. Elas se veem num estado e você, como um empreendedor digital com seu produto, etc., você precisa levar esse seu cliente para um outro estágio de resolver aquela dor e se ver já naquele lugar, né? Então, assim, tudo começa
pelo fato de você descobrir quem é o seu cliente ideal, Tá. né? Isso é fundamento básico, né? E o que é engraçado, né? Muitas pessoas procuram uma fórmula mágica, mas as fórmulas mágicas nada mais são do que embalagens diferentes para as mesmas coisas. Tudo no final é princípio, é fundamento. Que é princípio da oratória, é isso, Pronto. tá? Então, pronto, é isso. Isso é princípio, é fundamento. Então, marketing digital é marketing, assim como qualquer outro marketing, né? E como eu falei, esse ano os empreendedores digitais estão descobrindo que o mercado digital é um mercado como qualquer outro. Então, precisam ter princípios como qualquer outro, né? Então, vamos pegar um exemplo. O que é princípio do marketing? Para você ter uma comunicação que você gera rapport e conecta com o seu cliente. Saber qual é a dor dele, saber quem é esse cliente, saber como ele se comunica, saber... É o beabá mesmo, lá de fazer uma persona, sabe? Fazer definição de um público-alvo, de uma persona. Pra saber persuadir mesmo. É isso. Então, assim, não muda absolutamente nada do que alguém que já é um empreendedor ou alguém de marketing já faz em outros casos, né? Começa desse princípio de você entender quem é seu cliente. Entendeu quem é seu cliente? Aí você vai começar a se posicionar, né? No quê? Naquela dor, né? Então, assim, você vai gravar vídeos, você vai fazer suas redes sociais, você vai fazer seu branding pessoal ou do seu produto em torno desse posicionamento que você gerou através de uma dor única que você descobre, né? Agora, assim, para você descobrir essa dor e esse posicionamento, que eu acho que é o ponto de partida para você conectar com o cliente, você tem que ser o mais específico possível, né? Então, assim, tem até uma frase que eu gosto muito. Cara, se você é uma pessoa que diz que o seu produto ou a sua missão, o seu propósito é ajudar outras pessoas, você tá lascado, porque seu concorrente é Jesus Cristo. É um concorrente complicado de lidar, né? É o melhor, inclusive, É o né? melhor de fazer isso. Então, assim, cara, seja Comunica mais como ninguém. Seja mais específico, entendeu? Melhor, Você só tem um livro de mais de 2.000 anos para concorrer com seu Jesus e-book, Cristo entendeu? é difícil. Então seja específico. Arrume uma dor específica de um momento da jornada do seu cliente ou em cima daquilo que ele precisa e resolva. Cara, eu ajudo as pessoas a fazerem o quê? Quando? Como? Né? Através de qual método? Fazendo... Aí você vai entrando cada vez mais nesse lugar de especificidade e é dentista para quem tem dor de dente, né? Você começa no mercado desse tamanho. O segredo não é pegar um mercado gigantesco. O segredo é pegar um mercado pequenininho, se posicionar ali e levar o seu cliente na jornada, né? Então, você falou que vocês têm dificuldades, por exemplo, de atrair alguns clientes porque vocês vendem muito processo, né? Não esse resultado fácil, né? Como a galera normalmente vende. Mas, por outro lado, eu acho que vocês crescem muito mais, porque quando vocês pegam um cliente, vocês têm perpetuidade com eles. Sim. Vocês têm recorrência, vocês têm longo prazo com esse cliente, né? Que é o que o cara que só vende o resultado fácil não consegue ter. Porque ele tem que trazer cliente novo toda hora. E aí isso gera dificuldade, isso gera esforço comercial o tempo inteiro, isso não gera robustez no negócio, né? Então, assim, eu acho que esses fundamentos do marketing, eles são exatos. Na prática, é isso que tem que fazer. E sendo bem específico mesmo, não pode ir para o lugar amplo, cara. E a gente pode até pensar num exemplo prático para quem está assistindo e entender o que é esse específico. Então, eu imagino assim, eu vendo um treinamento para emagrecer. E aí você tem num grupo que quer emagrecer, pessoas que querem perder 30, 50, 2 quilos. Então, de repente... Mulheres, homens, crianças, pessoas com algum problema específico que não conseguem emagrecer. Sim. Aí cria uma estratégia para mim aí, nesse caso, para a pessoa nos ouvir. Vai para onde? Vai para quem quer perder, por exemplo, 5 quilos. Para você que quer perder 5 quilos. Em então, 15 dias. Em 15 dias. Não é para quem quer perder 20. É isso. Então, é essa especificidade essa especificidade. E quando a gente associa isso a um produto... Principalmente para quem está começando, o ideal é que esse produto solucione esse problema de uma forma rápida, né? É o quick win que a gente fala. Então, assim, o que é esse quick win? Se o cara comprar, emagrecer 5 quilos, 3 quilos, sei lá, em 15 dias é factível, dá para fazer, né? Claro, existe um processo, existe um método para isso que você vai vender, mas ele é possível. Não adianta você querer vender os mesmos 5 quilos em 2 dias, entendeu? Você vai falar pro cara, você fica sem beber e comer, você emagrece 5 quilos em 2 dias. Né? Vai pro Saara que dá certo. Exato. Então, é nesse nível de especificidade, né? A gente tem um produtor lá na Eduz que é bem engraçado, cara. Ele vende um curso para idosos aprenderem a mexer no celular, não cair em golpe, esse tipo de coisa. Sensacional! Incrível, né? E assim, sabe quem é o cliente dele na prática? Os filhos desses idosos. Porque os filhos dos idosos, eles não têm paciência de ficar ensinando o pai, a mãe a mexer, o avô, ficar mexendo no WhatsApp, a não cair golpe, a não cair em corrente, esse tipo de coisa. Então, assim, de forma bem específica, ele achou um problema prático, objetivo,
descobriu que o cliente dele não é necessariamente o idoso, porque esse idoso não sabe comprar online, mas o filho dele, que tem a dor de não conseguir ter paciência para ensinar o cara. Não, e que resolve os pepinos dos golpes depois, né? Resolve tudo Pai, isso. eu não fui sequestrado. Eu vou comprar, tá? Porque minha mãe já caiu. Eu não Pelo fui meu nome. sequestrado, eu tô aqui isso. trabalhando. Então, esse é mais um exemplo extremamente específico, né? Esses produtos, eles são os melhores para validar e começar, porque eles são produtos que você resolve uma dor assim, rápido, e aí depois você começa a criar jornada, criar um ecossistema, ver outras dores parecidas, né? E como o infoprodutor, ele nada mais é do que um influencer, no final das contas, do nicho dele, Isso. ele consegue até parcerias, né? Esse mesmo produtor, ele tem parcerias com marcas de celulares, esse tipo de coisa. Porque ele é um negócio de influência, né? Até porque a gente tá num período de longevidade, os idosos hoje, os 70 são os antigos 50, Não é então mesmo? realmente, né, tem um vasto mercado Tem aí. período aí, tem. Até pegando esse gancho do influenciador, a gente falar especificamente das redes sociais. A gente vê muito a dor aqui, e às vezes muito nos comentários também do canal, pessoas que chegam. É muito comum vir para os nossos cursos, tanto no digital quanto no presencial. Pessoas que são autônomos, prestadores de serviço e que querem criar essa influência na rede social. Qual é o conselho que você dá para quem está com uma rede social iniciante, precisa criar esse lastro, precisa criar esse canal de comunicação com esse público, fazer esse processo de atração? É possível começar com uma rede social pequena? Que dica que você daria aí para quem está começando e que eu tenho pouco seguidor, enfim, mas que dá para aproveitar esse público? Perfeito. Bom, primeira coisa é que números de seguidores não significam qualidade, né, do seguidor. Então, às vezes a pessoa tem 500 seguidores e fala, putz, mas é pouca gente, mas são 500 seguidores qualificados, ou seja, potenciais clientes ou pessoas com aquela dor que você quer resolver. Imagina colocar 500 pessoas aqui, nessa sala. É gente pra caramba, né? Imagina se 2, 3, 5% dessas pessoas compram um serviço de você. Às vezes paga o ano da pessoa, né? Então, a quantidade de seguidores, ela não é um indicador necessariamente de qualidade, né? A pessoa precisa iniciar esse jogo sabendo primeiro o que ela quer, né? Se ela quer vender um serviço, se ela quer vender um infoproduto, se ela quer só ter um branding pessoal para gerar autoridade no nicho dela, ela primeiro tem que descobrir o que ela quer. A estratégia precisa servir ao objetivo dessa pessoa. Então, imagine que eu quero vender um serviço, né? Como a gente está falando aqui, de dentista, por exemplo. Cara, eu descubro qual que é a dor específica que eu vou me posicionar em cima, né? Para quem eu vou me posicionar, e aí eu começo a fazer todo esse trabalho de redes sociais, né? O negócio é beabá mesmo, no final das contas, porque quando você identifica qual que é a dor do cliente, quem é esse seu cliente, né? Qual que é o diferencial que você gera, aí é você gerar os conteúdos, os posts, os stories, né? Tem um lugar de rede social que o sucesso ele vem da cadência, ele vem da consistência, né? Então as pessoas elas não falham porque elas estão no nicho errado ou estão fazendo alguma coisa errada no Instagram. Elas falham porque elas deixam de fazer, né? O Instagram ele penaliza quem não faz, né? Quem perde a consistência, não quem necessariamente está fazendo alguma coisa errada do ponto de vista eu postei um negócio assim ou assado. Então, primeiro você tem que achar esse seu cliente, você tem que achar essa dor que você resolve, se posicionar, né? E aí você tem que ter consistência para, cara, errar e acertar até achar esse público ideal ali na sua região, né, na rede social. Mas eu não olharia para esse lugar de quantidade de seguidores, ainda mais se a pessoa está vendendo serviço, por exemplo, né? Um cara que é um dentista, um médico, sei lá, um prestador de serviço numa cidade do interior, ele tem que pensar fora da caixa, inclusive, né? Às vezes não é nem no Instagram o melhor lugar para ele conseguir cliente, às vezes é na associação da cidade dele, né? Esses dias eu tava conversando com um rapaz que é dono de uma agência de publicidade de alguma cidade do interior. Ele falou, cara, eu faço uma landing page, coloco no ar, o que eu faço? Blá, blá, blá. Eu falei, cara, quantas vezes você já foi no encontro da associação de comerciantes da sua cidade? Talvez ali ele vai conseguir muito mais cliente na prática do que querendo fazer alguma coisa de 100% digital, entendeu? Porque o digital ele é meio, ele não é o final, né? E você tem que saber usar essas ferramentas a seu favor, né? Hoje no e-commerce, por exemplo, as pessoas elas não compram no e-commerce porque viu no e-commerce. Elas olham no e-commerce, elas vão numa loja, experimentam, elas veem um outdoor, elas veem uma propaganda na TV, aí elas voltam para a internet e compram. Então não é a internet que vendeu, é a influência do ecossistema, né? No digital é a mesma coisa, mas aí eu pensaria
nessa estratégia mais profunda que eu falei, né? Se eu sou um prestador de serviço, quais são os canais possíveis na minha região? Às vezes são eventos, às vezes é Instagram, às vezes é Instagram mais um site que eu vou posicionar, às vezes é uma parceria que eu faço com um estabelecimento comercial, e aí o digital ele tem uma função no meio da estratégia, mas ele não é a estratégia final, né? É muito pouco somente sobre isso, e sim sobre o que você vê como estratégia do negócio como um todo. Eu lembro quando a gente começou, quando começou aqui, não, quem fala, eu tive crise de labirintite, de tanto tomar café com o povo, gente. Era uma tomação de café que tinha, porque eu tava ali, né, gerando conteúdo no canal e tentando, começando, fomentando e trabalhando de graça à beça. Você pode vir aqui dar uma palestra na associação de moradores do meu bairro para os cachorros? Posso? Você pode? Vou. Então, assim, trabalhei muito de graça. Isso fez a base, né? Essa é a muito. base, né? Tive crise de labirintite, tanto tomar café com o povo. E não adianta só colocar o postzinho com o bracinho cruzado. Vai precisar falar, vai precisar dar a cara a tapa, não vai ter jeito, né, Regis? Mesmo. Não tem como, assim, não tem... nada, não existe uma fórmula mágica, né? O que eu costumo dizer é que, assim, no final de tudo, quando você tá mais perdido, Instagram, eu tenho que ter um site, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, volta pro cliente. Volta pro que você quer, e volta pro cliente e pra transformação que você gera pra ele. Sim. Quando você pensa no viés do cliente, né? A gente não pode ter foco no cliente, a gente tem foco do cliente, é diferente. Sim. Então, focando, olhando no viés do cliente, pode ser que você olhe e fale assim, pô, meu cliente tá no Instagram? Tá, mas talvez meu cliente ele esteja... Aonde? Acompanhando uma página grande da minha cidade, vou fazer uma parceria com aquela página, então. Ali, às vezes, é um tráfego melhor do que você fazer um tráfego direto, né? Mas você descobriu isso como? Olhando no viés do cliente. Do cliente. Não é falar para ele, com ele. Com ele, é caminhar junto ali. Aí. E aí, se você tá nesse viés e você consegue fazer esses ajustes que você orientou, e eu quero ir para a rede social... Como é que eu chego lá com uma estratégia para trabalhar a minha credibilidade, minha confiança? Que caminhos eu tenho que fazer? E até antes de você responder, se você quiser até trazer um pouquinho do papel da Eduz nesse tanto de imbróglio que você trouxe aí, porque eu tinha dúvida de tudo. Eu preciso de um consultor, então? Eu preciso de não sei o quê? Perfeito. A Eduz, por exemplo, é uma plataforma que ela acaba também ajudando a esclarecer essas situações que muitos infoprodutores não conseguem dar um passo. Perfeito. A Eduz ela tem uma função muito mais no ecossistema do mercado do que necessariamente só com o produto e serviço que a gente tem, né? Na prática, assim, a gente é uma plataforma de vendas online para o mercado de infoprodutos. Então, plataforma de pagamento, o ambiente das aulas onde a pessoa consome, né? Pagamentos de eventos presenciais, ticketeria, enfim... Existem várias maneiras de entregar um produto digital. Você pode fazer isso com um evento online, com um e-book, como a gente falou, um curso online. A Eduz está presente em todas, né? Da venda à entrega. Mas nessa jornada a gente ajuda muito nesse ponto. A gente conecta consultores, a gente conecta agências de lançamento, prestadores de serviço. A gente tem vários eventos, né? Aqui em Sorocaba mesmo a gente tem o Seven, que é o nosso maior evento. São mais de 3.000 pessoas, né? Que vêm todos os anos no Seven. E a gente reconhece os clientes, a gente traz um pouco dessas coisas que eu estou falando aqui na prática. Né? A gente conecta outros experts nesses assuntos que eu tô falando para na prática ajudar a galera, né? Então, assim, a Eduz é um ecossistema gigantesco. Que bom! De educação, tecnologia e comunidade, Isso, né? No final, a comunidade, ela é o ponto forte, assim, do que a gente faz, né? E aí, para trazer essa estratégia depois pro digital ou para uma rede social com mais credibilidade e autoconfiança, quais são os primeiros passos aí? Boa. Então, sobre esse lugar de autoridade, né? A autoridade tem a ver com autenticidade, né? A gente começa aí. Então, se a pessoa ela já começa a se posicionar em cima daquilo que ela não sabe na prática gerar de transformação, né? Então, você vai criar um produto, você vai gerar um posicionamento de autoridade a partir daquilo que você já tem resultado, né? Você não pode vender um resultado daquilo que você não sabe nem como atingir. É o curso de vender curso pro cara que nunca vendeu curso antes, entendeu? Nunca ganhou dinheiro com o curso. Então, ele só tem que fazer, eu sei ensinar, eu tenho autoridade como uma pessoa de processos de vendas e crescimento, porque eu já faço isso, né? Não porque eu aprendi num livro e depois eu tô só passando para frente. Então, acho que essa autenticidade é o primeiro ponto, né? Você tem que ter resultados práticos, né? Então, assim, o quanto você já gerou na prática de resultado em cima do que você faz dentro do seu nicho, né? Quantos milhões de pessoas você impactou, quantos milhões de reais você gerou, enfim, números práticos daquilo que você já fez e divulgar isso, né, como uma ferramenta de autoridade, né? Para o social.
né? A maioria dos produtores que eu conheço que mais tem consistência e tem mais autoridade são aqueles que usam prova social o tempo inteiro. O que é prova social? É o seu cliente falando por você, falando de você, né? Falando bem do seu serviço, falando da transformação que foi gerada nele através do seu produto, do seu serviço, né? Enfim, do que você vender. Então, assim, chegar numa rede social e se comportar como uma autoridade de algo que, na verdade, você não é, já começa a dar ruim, porque as pessoas vão pegar que você não sabe daquilo que você está falando. Né? Uma hora aparece, uma hora aparece, não tem como, né? Muito pelo que vocês falaram um pouco mais cedo aqui, sobre a segurança. A pessoa não tem nem segurança para responder uma pergunta complexa sobre o tema que ela está se posicionando, Exato. né? Então, essa autenticidade, né? Esses números, né? Esses resultados práticos que eles já geraram, isso faz parte também da divulgação ali. E esse lugar de prova social, né? O seu cliente tem que te vender. Né? Existe um livro chamado Story Branding, que ele é bem legal, né? Ele fala sobre esse lugar de que o seu cliente é o herói e você é o guia da jornada dele. Se você se comportar como uma pessoa que é o cara mais incrível, o cara que tem o melhor produto, né? As pessoas não vão acreditar em você. Você já não vai ter autoridade ali, né? Então, como que você vai conseguir gerar essa conexão com o seu cliente sendo o guia e não o herói? Quando outro cliente falar de você no seu lugar. Né? Quando outro cliente comprovar com fatos os resultados que você gera. Então, você vai fazer uma live, você vai trazer um cliente transformado. Você vai fazer vídeo, você vai captar depoimento dos seus clientes, né? E investe sem dó nisso, porque isso, no final das contas, é um dos maiores ativos que você tem, seus clientes, né? É o boca a boca digital que a gente tem no nosso mundo real também. No mundo real, e que você já acabou de citar, inclusive, que precisa ser feito para além das estratégias que a gente já faz no digital, porque às vezes existe essa necessidade de conexão com as pessoas que não estão ali naquela determinada rede social, naquela determinada plataforma. Então, não tem muito como fugir disso. E até eu imagino que essa estratégia de criar a autoridade é justamente para não cair na falácia, na ilusão da fórmula pronta, porque você tirar foto na frente de uma BMW e postar e falar, eu vou te deixar rico igual a mim, beleza, mas chega uma hora que alguém descobre que aquela BMW tua era alugada. É isso, não sustenta. Não sustenta, então... Para criar esse lastro, essa autoridade mesmo, vai precisar, porque as pessoas investigam, gente. A gente não pode subestimar o consumidor. O consumidor hoje ele é inteligente, ele tem condição de pesquisar, ele sabe onde ele procura. Então, a gente não pode fazer o nosso cliente de besta, né? Na década de 80, a gente sabia das empresas o que elas informavam. Exatamente. Hoje já não é mais assim. Exatamente. E isso é incrível, né? Porque essa é a força de rede, de comunidade, né? A questão é, você quer usar isso a seu favor ou contra, né? Essa é a grande questão. O fato é, o cliente ele vai dar opinião, o cliente ele vai reclamar, o cliente ele vai recomendar positivo ou negativamente. Normalmente, o negativo ele recomenda mais do que no positivo, né? Então, assim, usar isso tudo a seu favor ajuda e muito na geração de autoridade, né? Você não precisa ter milhões e milhares de seguidores, né? Para você ser reconhecido como uma autoridade no seu nicho. Você só tem que ter esse ecossistema do seu nicho aí já transformado e com pessoas te recomendando, né? E aí é tudo isso que eu já falei, prova social, né? Quais são seus números, né? Consistência. Então, assim, a rede social, a gente já falou aqui na pergunta anterior, mas é consistência, cara. É o tempo inteiro você tem que estar em contato, em todos os pontos de contatos com o seu cliente, né? É muito mais sobre awareness, né? Percepção de marca, do que necessariamente só a performance ali de colocar tráfego no Facebook de vez em quando e nunca mais aparecer, né? É todos os dias nos pontos de contatos que o seu cliente tem hábito, né? Quando você faz parte do hábito do seu cliente, quando as pessoas te recomendam, você é reconhecido como autoridade daquilo ali. E sabe o que é interessante, Bianca? É que todas essas estratégias que você citou aí são ferramentas, né? A prova social, são ferramentas de persuasão. Então, a gente ensina técnicas para fazer isso, mas você precisa ter aquele primeiro pilar da oratória lá, que é o ethos, a ética, para utilizar essas ferramentas realmente de forma verdadeira, porque, como a gente já falou, o cliente chega na história real. Então, essas técnicas, elas vão te ajudar. A performance para você ter uma boa oratória, saber falar bem de si, do seu produto, e até mesmo para conversar com outras pessoas, a gente faz isso.
Totalmente. Até foi bom você ter feito esse complemento, porque a gente sabe que são ferramentas que são válidas e validadas, Uhum. né? E aí, muitas vezes, a gente sabe que tem o tratamento de dados do marketing, que é fundamental. Então, eu imagino, por tudo que você descreveu aqui e desse suporte todo, o ecossistema Caedus traz, por exemplo, pega esse tratamento de dados, orienta, ajuda a fazer esse tratamento de dados para balizar esse posicionamento dessa comunicação e o uso desses recursos persuasivos para poder fazer essa conexão com o cliente. Vamos dar uma dica de conteúdo relevante assim de forma prática, então, entendendo que a gente tem essas ferramentas, que o marketing, muitas vezes a gente não sabe fazer essa curadoria de dados, fazer esse tratamento de dados, mas, né, se você tá lá na Eduz, eles vão te ajudar. Conteúdos relevantes, assim, ó, dica prática, se você puder falar, olha, cara, investe nesse tipo de conteúdo aqui em termos de posicionamento aí, linguagem, para a gente dar dica para esse povo. Perfeito. Bom, eu vou responder essa pergunta justamente olhando para os dados, né? Quando a gente olha para os dados lá na Eduz, a gente vê que os principais produtos, né, ou seja, os produtos com maior volume de vendas, né, eles estão sempre em torno de dores que, para mim, são dores latentes da humanidade, dependente da era, né? Ganhar dinheiro, riqueza, número 1. Então, assim, sempre que você gerar conteúdos que, a partir do seu produto, né? Tendo seu produto como meio, a partir do seu produto, você ajuda seu cliente a crescer, a ser bem-sucedido, a atingir os resultados dele. Isso é um tipo de conteúdo que funciona muito bem, né? Seja como produto ou como geração de audiência. Depois, coisas ligadas à mentalidade, desenvolvimento pessoal. Então, assim, a maior parte das pessoas tem limitações, crenças, a maior parte não, todo mundo tem suas crenças, limitações, seus problemas, e você ajudando a quebrar as pessoas chegarem no resultado, quebrando essas crenças, né? Você se posiciona, inclusive. E terceiro ponto é saúde, esse tipo de coisa, né? Quando você resolve problemas ligados à saúde e tudo mais, normalmente tem mercado infinito, né? Então, riqueza, né, mentalidade, saúde. As 3 coisas que mais vendem hoje na Eduz. E tem um quarto também que é relacionamentos. Tudo que eu falei aqui tá na base da pirâmide da sobrevivência, basicamente. Sim, pirâmide de Maslow. É isso. Mas e também, tudo que você falou aí vai precisar da comunicação para acontecer. Então, aí eu queria até que você falasse a importância da oratória nesse lugar das pessoas que podem vender algo relacionando aí esses assuntos que você acabou de nos trazer. Cara, eu diria que assim, sem oratória ele não consegue nem abrir o Instagram direito e publicar alguma coisa. Na prática é a base para você fazer tudo isso, né? Então, eu falei aqui 4 temas que eles são temas universais, né? Se você é um infoprodutor do nicho de cabeleireiro, de sobrancelha, de micropigmentação, de, sei lá, curso de inglês, tanto faz o meio, né, o seu produto, né? E assim, produto, gente, é commodity. Desculpa falar, mas não existe nenhum produto que não seja commodity. O que deixa de ser commodity, né? O que deixa seu produto deixar de ser uma commodity? A experiência que você gera, a conexão que você tem com o seu cliente. Essas 2 coisas, elas são só baseadas em oratória, todas elas, né? Em comunicação. Não tem muito o que fazer, é relação. Que você gera em relação ao seu produto, seja através de conteúdo ou seu produto digital, ela tem como base a oratória, né? A experiência de entrega daquilo ali, a sua metodologia que você ensina e tudo mais, né? Os conteúdos das redes sociais, eles são feitos através da comunicação. E a partir do momento que você entende qual é o seu cliente e classificar essas 4 dores que eu coloquei aqui, você vai ter ideia de conteúdo infinita, né? Então, como eu falei, eu sou um infoprodutor do nicho de cabeleireiro. Tá bom, eu vou ensinar o quê? O cara a ficar mais atraente, a ganhar mais dinheiro, né? A ele ter mais autoestima. Então, assim, conhecendo o seu cliente, que é uma dica que eu já dei, né? Olhar pelo viés do cliente, não no cliente. E entendendo essas 4 dores, você vai pensar em estratégias de comunicação para criar rapport e experiência. Aí seu produto deixa de ser uma commodity e você consegue navegar no oceano azul. Lembra que eu falei para você que está nos assistindo ou nos ouvindo aí na malhação, né? Fazendo uma academia e deve estar com a cabeça já fervilhando de ideia. Que ia ter muita técnica de persuasão para ajudar você. Então, a ideia é vocês, exatamente, prestarem atenção em tudo que está sendo dito aqui e descobrir se faz parte desse cenário.
né? O caminho que você pode percorrer para chegar nesse lugar e falar, não, eu tenho condição de ser um assim, infoprodutor. Visualizar, botar o pé no chão, porque o Regis está trazendo pra gente o caminho das pedras, mas é um caminho sólido, onde você consegue ter um norte ali, parte de um princípio e vai para um final. Então, a gente bate muito nessa tecla de cuidado com as fórmulas prontas, tenha uma estratégia, identifique o que você faz, veja como você pode se posicionar. Então, são várias dicas práticas. Por exemplo, essa coisa de, a gente sabe, existem algumas plataformas no Instagram para vender beleza, o próprio capital sexual é uma coisa que se vende muito na rede social. A gente não teve condição, a gente foi vender conhecimento. A gente teve que ir pelo caminho mais longo, a gente já, né? já passou da época de vender essas coisas, a gente já tá velha já pra tá, isso, né? Daniele. Já não tá dando mais pra isso. A gente tem que estudar e vender conhecimento, então não teve jeito de pegar esse bonde, Regis. Mas aí o Regis citou muito essa questão da oratória. Então, a gente fala de relacionamento, se a gente fala de transformação, se a gente fala de oferecer esse patamar a mais, a gente vai precisar de suporte aí da comunicação, especificamente dessa ferramenta chamada oratória. Então, é óbvio que eu vou fazer o nosso jabá agora, né? Vocês chamam de jabá lá também? No jabá. Mundo digital é um jabá também? É o nosso momento de vender a nossa TechPix que a gente vem da televisão e traz essas palavras, esses jargões, né? Não é? Não é? Nosso jabá, então é jabá. Aqui a gente vai fazer aqui o nosso momento top term, que é óbvio, se você tá aí buscando esse tipo de desenvolvimento, se identifica como um empreendedor digital, quer entrar nesse mercado, é claro que a gente te convida a se habilitar com a gente, a estar com a gente na Universidade Ó Quem Fala, para você também se capacitar, entender essa jornada, passar por ela. Não tem transformação rápida, não pira, já vimos aqui que não tem como fazer isso, mas tem muita ferramenta e muita técnica para enfrentar todas essas dificuldades e essas necessidades do caminho de um empreendedor digital para atingir esses resultados, esse sucesso, essa solidez. A gente consegue fazer isso com capacitação, com desenvolvimento e com uma comunicação hábil, inteligente, com uma caixinha cheia de ferramenta. Então, lógico que você vai visitar a Universidade Ó Quem Fala, conhecer os nossos cursos lá. E aproveita também que já está aqui com a gente, não se esquece aí de compartilhar, né, o que você está escutando ou assistindo aqui com seus amigos, porque é um assunto tão relevante, tão do momento, tão atual. Eu falei que pra gente é gostoso, porque a gente aprende nos podcasts, assim. A gente grava o podcast e depois eu fico escutando o podcast, porque a gente aprende, porque aí você fica com aquela visão de estudante também. E os nossos convidados estão arrasando. E você tá falando de consistência que a gente tem que ter aqui na rede social, eu me cobro muito, porque assim, ai, Regis, preguiça, tem hora. E é isso aí que faz desistir também do processo, né? 100%. A gente acaba assim, aqui na Ó Quem Fala, a gente tem um reloginho que marca tempo todo a gente, né? A liderança marcadora de pulso. Tal dia, é tal hora. Porque se não tiver... Então, assim, a gente sabe que dá trabalho, né? Hoje tem o GPT que pode nos ajudar aí a colocar um conteúdo com um pouco mais, né? De informação. Então, a tecnologia tá ajudando. Sem dúvida. Não, 100%. Eu acho que essa é a grande diferença. A gente, no digital, vive um mundo em que os princípios, os fundamentos são os mesmos de qualquer outro negócio, né? Aquilo que a gente já falou muito aqui, mas com o privilégio de, no digital, você poder errar barato, você poder errar pequeno, você poder testar, você poder usar essas ferramentas da tecnologia a seu favor, né? Então, assim, quando que no mundo da publicidade tradicional a gente conseguiria ter um chat GPT que fizesse uma copy, né? Um texto persuasivo de venda na hora para você já postar, testar e ver a reação do seu cliente? Quase nunca, né? Então, eu acho que a beleza do jogo digital, ele tem a ver com essa mentalidade, né, esses princípios do digital serem de agilidade, né, de teste, de, fazer na hora ali, já colher o resultado, o feedback do mercado, do cliente. E a tecnologia é a base para tudo isso, né? Então, uma inteligência artificial, informações de indicadores das redes sociais, da sua audiência,
tudo isso é o que a tecnologia provê pra gente poder testar, errar rápido, né? Mas fazer, né? Focar nessa consistência aí, quem já sabe que isso já é difícil o suficiente. Nem, nossa, Essa nem reflexão fale. nós fizemos, se a tecnologia era amiga ou inimiga da comunicação. No último episódio, a gente é amiga da comunicação. Né, trazer nesse lugar aí de que é amiga, é aliada. É a gente aliada, só precisa estar ali. Aí eu quero também aproveitar, Regis, agora, pra gente falar um pouquinho. Você trouxe tantos depoimentos aqui interessantes e nós falamos da persuasão, de uma ferramenta, de uma técnica que a gente gosta muito, que a gente bate nessa tecla, que é o storytelling. Então eu queria que você trouxesse isso para esse mercado. Como é que você vê hoje? As pessoas conseguem trazer boas histórias dos seus produtos, das suas marcas, para estar no digital, conectando, influenciando, engajando? Perfeito. Antes até de você responder, guarda aí, Tá. eu vou até falar de alguns dados. A gente gosta tanto disso, mas tanto, que eu vou até trazer alguns dados aqui antes do Regis responder. Tá bom. Segundo a Forbes, as histórias bem contadas podem aumentar o engajamento do público em até 22 vezes em comparação com as mensagens que apresentam só dados. Então, as pessoas também são 22 vezes mais propensas a lembrar dos fatos quando elas são apresentadas em formato de história. Então, você já deu dica de conteúdo aqui, a gente vai botar isso aqui agora. Tem um estudo também, que é da Harvard Business Review, que revelou que histórias envolventes podem aumentar a disposição do cliente em pagar um preço mais alto em até 5 ou 6 vezes. E tem dos posts também, né, Dani? Posts com elementos de storytelling têm 300% mais engajamento do que aqueles que não incorporam narrativas. E 65% dos consumidores sentem uma conexão mais forte com marcas que compartilham suas histórias sobre seus valores, e isso gera muito mais impacto social. Perfeito. E aí, Regis? Temos aí o Storytelling Marketing Report, que indica que, olha só, olha isso, 92% dos consumidores querem que as marcas compartilhem histórias de valor real. Então, sem dúvida, o storytelling é essa ferramenta incrível de persuasão. E aí eu quero que você conte um pouquinho como você navega nessa arte aí de contar histórias. Legal. Para mim, storytelling, ele é a única coisa que diferencia o infoprodutor que dá certo do que não dá. De uma forma bem resumida, é isso. Pronto, fim, já respondeu. Pulsou na tela a frase. Por quê? Porque esse é um jogo, literalmente, de levar o seu cliente numa jornada. Esse é um jogo de fazer o seu cliente se ver num estado de transformação antes mesmo de comprar e consumir seu produto. E você não consegue fazer isso se não for com história, né? Eu já dei aquela dica aqui do Story Brand como um livro que ensina, né? Tem muita coisa que fala sobre esse tema, né? Já li muita coisa, mas esse livro, esse Story Branding, ele basicamente é a fórmula que os maiores publicitários, os diretores de cinema ou os marqueteiros sempre usam, essa fórmula pronta, literalmente, de história, para você conseguir conduzir seu cliente na jornada, né? Ele se vê como o herói daquela transformação que você vai ver, e você como o guia, a partir dessa perspectiva da história, de como você transforma ele antes mesmo, já faz ele se ver transformado antes mesmo de você vender algo para ele comprar e continuar consumindo, né? Como se o final fosse já colocado para a pessoa na vitória, e aí você começasse a dar a mão para traçar o começo do caminho. Você vai gerar identificação com o problema, né? Com a dor. Você vai trazer possíveis soluções, você vai fazer ele se ver transformar. Enfim, todas as marcas, né? Vamos colocar aqui produtores digitais como marcas também. Então, assim, para quem tá em casa aí assistindo, se você parar para pensar num infoprodutor, possivelmente você vai ter alguns caras que são nomes carimbados, âncoras do mercado, né? Sim. Então todo mundo aqui provavelmente conhece algum infoprodutor, talvez nem saiba que é infoprodutor, mas é um influenciador do nicho dessa pessoa, né? E o que esse cara faz de bom em relação a quem você não lembra são as histórias. É o storytelling do cara, né? O bom infoprodutor é aquele que é o avatar transformado, né? E é aquele que consegue contar a própria história de uma forma que o avatar, né, o cliente se identifique com ele, né, das dores às vitórias, a ponto que ele consiga falar, pô, me identifico com ele. Aí, de novo, vem a história da autenticidade, que a gente acabou de falar, né, que gera autoridade. E aí, em cima disso, você consegue elevar seu cliente, né? Existe um erro muito comum no marketing digital, que boa parte das pessoas, como elas entram apenas pelas estratégias de vendas, elas ficam muito bitoladas ali nas estratégias de tráfego, né? Na copy de venda direta. Muito! Né? Então, assim, a copy de venda direta,
ela quase nunca tem um storytelling que carrega de fato a marca, carrega de fato ali de forma consistente. Ela é simplesmente um gatilho de resposta rápida, né? Armas da persuasão lá do Robert Cialdini. Então, assim, essas estratégias de resposta direta funcionam, mas você tem que estar o tempo inteiro fazendo sem parar e pegando cliente novo, né? Agora, se você tá nesse jogo que a gente tá falando aqui desde o início da consistência, aí talvez você não tenha que ir para essa linha de falar só sobre funis de vendas e tráfego pago. Você tem que ir para a linha de falar, cara, contar boas histórias, identificação, né? E assim, a grande beleza da jornada no infoproduto é quando você cria vários produtos que vão transformando o seu cliente ao longo da vida dele, né? Então, você não quer ter seu cliente uma vez, você quer ter seu cliente ao longo de 5, 10 anos de empresa que você tem, né? E para isso, você vai vender primeiro um produto de baixo ticket, você vai vender um produto depois no lançamento, aí você vai fazer um evento presencial, você vai fazer uma comunidade, você vai fazer uma mentoria, um mastermind. Só que você quer os mesmos clientes andando em todos os lugares, né? Então, é como se você evoluísse a história do seu cliente junto com a sua. E a ferramenta para fazer isso acontecer é o storytelling, né? Seja no produto, na oferta, na construção de audiência, né? Ou na própria entrega mesmo desse seu produto, para você levar ele o tempo inteiro para o próximo nível, né? E sempre quando a gente resolve um problema de alguém, a gente gera outro. A gente tem que ter a escolha. Cara, a gente vai resolver esse problema ou deixar nosso concorrente fazer isso, né? Se a gente quer resolver esse próximo problema da jornada, storytelling é a chave. Para você, de novo, fazer ele se ver transformado no outro nível. Porque tem uma frase que eu gosto muito até de livros de vendas que eu já li, que fala, não existe ex-cliente, existe ex-vendedor. É isso. Então, se você não estiver ali no jogo, criando, né, ferramentas para manter... E aí, sem storytelling, não tem como, né? Porque aí que você vai manter o cliente conectado na jornada, a partir das histórias. Porque a conexão maior, a gente não compra pela razão, a gente compra pela emoção. 100%. Então, Não existe... a conexão é emocional. E assim, eu falei aqui, né? Quando a gente pensa no infoprodutor, quem vem à cabeça? Provavelmente quando você pensar nessa pessoa, né, ou nessa marca, você vai sentir algo. Sim. Você não vai refletir sobre aquela pessoa. De forma racional, né? Você não vai pegar e falar assim, cara, deixa eu pegar e... Não, você não vai pensar sobre aquilo, você vai sentir. Esse é o primeiro impacto. Se esse sentimento for negativo, você tende a repelir essa pessoa, repelir essa marca. Se esse sentimento for positivo, você tende a, no mínimo, abrir o Instagram dela e começar a acompanhar ela de novo. Sim. Né? Então, tá no emocional, tá no sentimento. Pra vocês terem ideia, o slogan da Eduz é evolução pelo amor. É 100% sentimento, é 100% emocional, né? Como eu falei, produto é commodity, inclusive o nosso. Então, onde que tá o nosso diferencial? Tá no relacionamento, tá no emocional, e tá mesmo. Tá nas conexões. Tá, porque a gente já teve não vou passar a mão aqui à toa, a gente já teve a experiência de ter, né, o atendimento de vocês, a forma como vocês relacionam, e é, assim, incrível como vocês conseguem fazer essa conexão mesmo, esse acolhimento é de uma forma muito humanizada. Então, acho que é um ponto muito forte e que a gente vai se aprofundar até um pouquinho nisso, porque a gente ama storytelling aqui no Ó Quem Fala. E aí, a Tami de Andrade, que é também treinadora, vai trazer algumas curiosidades interessantes e a importância da gente estudar essa ferramenta storytelling para você que quer se posicionar e comunicar aí como empreendedor, uma empreendedora digital. Tami. Se você é um empreendedor ou um infoprodutor que cria conteúdo digital com um objetivo definido, seja para vender produtos, vender serviços ou porque quer alcançar mais clientes, é bem provável que já tenha ouvido falar sobre arquétipos. Os arquétipos contribuem para dar embasamento e profundidade à personalidade de muitas marcas e, é claro, pessoas, porque pessoas também são marcas tanto no meio digital quanto fora dele. As empresas buscam cada vez mais maneiras de atingir compromissos de marca mais poderosos e aplicar a sabedoria dos arquétipos possibilita uma maneira mais autêntica, humana e até mesmo holística de estar nos negócios. Os arquétipos se tornam para o cliente uma voz que fala como um amigo, alguém que entende as emoções e também o orçamento desse cliente, que entende a diferença entre desejo e necessidade, conforto e luxo, disponibilidade e espera. Os arquétipos são conceitos que definem dentro da psicologia perfis de comportamento. Eles são um conjunto de padrões usados para estabelecer a personalidade e os valores de uma empresa, de um infoproduto ou uma marca, reforçando a imagem percebida pelo cliente. E quem desenvolveu essa teoria dos arquétipos foi o psiquiatra e psicoterapeuta Carl Jung,
que também fundou a psicologia analítica e traçou o conceito de inconsciente coletivo. E a lista de arquétipos, de acordo com o psiquiatra, pode ser infinita, mas existem 12 arquétipos que são os mais conhecidos no mercado e muito explorados na publicidade e no marketing. São eles: o sábio, o mago, o explorador, o criador, o herói, o rebelde, o amante, o bobo da corte, o cuidador, a pessoa comum, o inocente e o governante. Cada um deles possui características semelhantes a de seres humanos reais. Eu vou dar aqui alguns exemplos para que fique um pouco mais claro para você. Vou explicar sobre o sábio. Ele é um arquétipo que fala muito sobre conhecimento e aprendizado contínuo. Possui uma personalidade de quem sabe o que faz e procura a verdade através de fatos e dados. Os exemplos de marcas que usam o arquétipo sábio são o Google, a apresentadora americana Oprah, o jornal The New York Times e a renomada Universidade de Harvard. E aí? Começou a fazer um pouco mais de sentido para você? Agora eu vou dar mais detalhes sobre o arquétipo do mago. Esse arquétipo funciona muito bem para aqueles que desejam a transformação constante. É a personalidade que está à frente do seu tempo, capaz de criar experiências fora da caixa. O propósito do mago é encorajar mudanças. É ideal para quem procura atender áreas de entretenimento, tecnologia, religião e até mesmo a ciência. E a Disney, com certeza, é o melhor exemplo de marca, começando pelo seu slogan, When the Dreams Come True, ou em português, onde os sonhos se tornam realidade. Mas tem também outras marcas que pertencem ao arquétipo do mago, como por exemplo a Coca-Cola. Quem é que não se lembra das emblemáticas campanhas publicitárias da Coca-Cola, inclusive no Natal, com seus caminhões iluminados? E para você identificar quem é o seu arquétipo, a minha dica é que você explore as suas memórias. Faça uma análise da sua história, dos seus interesses e relembre momentos marcantes de todas as fases da sua vida. Mas nem tudo são flores. Os arquétipos também têm seu lado sombrio. Por isso, você precisa identificar também os seus medos e as suas limitações. Quais são as características que você esconde até de você mesmo? E esse lado sombrio também pode ser a sua força. Faça depois uma análise de como o seu arquétipo pode fazer com que você se destaque no mercado. E aí, tente relacionar as suas características positivas com os arquétipos conhecidos, como o herói, o explorador, o cuidador e por aí afora. É você quem vai identificar qual arquétipo faz mais sentido para o seu negócio ou para o seu produto. E por fim, faça uma lista de características que representam a sua essência. Observe o seu contexto, as suas roupas, a sua linguagem, como é que você costuma usar no dia a dia. Use todo esse conhecimento para orientar as suas decisões de marca e expressar a sua autenticidade em todos os aspectos do seu negócio e da sua vida. É com vocês, meninas! Super interessante, né? E a gente gosta muito de storytelling justamente porque tem todas essas camadas para a gente entender como usar e existe estrutura para você contar uma boa história. Inclusive, a gente está falando aqui do empreendedorismo digital e de como isso faz muito sentido para vender um produto, para influenciar as pessoas e tudo mais. Mas as empresas convencionais, Regis, também estão com isso atento. A gente tem um grande cliente aqui que é uma multinacional fabricante de medicamento e eles capacitam os consultores técnicos deles de um imunizante específico. A gente já está na segunda fase de aprofundamento só de storytelling. Então, para vender remédio, certo? A gente vai lá e trabalha com eles essas ferramentas específicas da contação de história, para eles conseguirem falar com médicos, enfermeiros, operadoras de saúde e levar esse peso da história para vender remédio. Então, a indústria também já está de olho nisso e tem gente que ainda não se tocou de quanto é importante.
Você já citou, e a gente já é aqui, já disse, né? Nós já vivemos essa experiência de relacionamento com a Eduz. Conta pra gente na prática, que pontos vocês pegam especificamente para fazer esse envolvimento com o seu cliente a partir da comunicação, dessa conexão emocional? Perfeito. Isso é bem legal, porque esse ano a gente fincou a bandeira de fato nesse nosso posicionamento ligado à humanização e esse tipo de coisa, né? Que é a contramão do mercado instintivo que a gente falou lá atrás, né? A gente não está vendendo carros e dinheiros e coisas assim, a gente está vendendo de fato a evolução na jornada do nosso cliente. E isso começou com a nossa definição de cultura, né? O melhor branding para mim é aquele branding que ele vem de forma autêntica de dentro para fora da empresa, e não de fora para dentro. Nem que esse de dentro para fora seja a história do próprio fundador, a história dos próprios fundadores, da própria direção daquela empresa, né? E na Eduz não foi diferente, né? Quando a gente olha a cultura da Eduz, o que a gente faz de dentro de casa com os nossos colaboradores para fora virou, de fato, o maior ativo da empresa. Porque todo mundo que toca hoje na empresa percebe esse posicionamento, percebe esse lugar de humanização e contam histórias a nosso favor, sem a gente precisar contar história nenhuma, né? E é bem interessante, porque a gente nunca fez nenhum esforço na prática, né, de comunicação do ponto de vista de marketing mesmo, né, de marketing, para se posicionar como a empresa mais humana, esse tipo de coisa. Tudo isso aconteceu de forma orgânica porque os próprios clientes contaram histórias a partir da experiência que tiveram com a gente, né? Então, a cultura de como a gente cuida dos colaboradores, a cultura de como a gente vê os clientes, né? A gente tem princípios muito sólidos, por exemplo. A gente acredita em colaboração e não em competição. Isso já é um princípio que movimenta, assim, muita coisa em relação ao jeitão que a Eduz faz as coisas. Em relação ao jeitão que os nossos gerentes de conta, por exemplo, atendem os clientes, como a nossa galera do suporte reage ao cliente, né? A gente comunica abertamente que quais são os nossos valores, né? A gente tem lá confiança, encantamento, liberdade e alegria. Então, tudo que a gente faz com isso de marketing, de atendimento, de produto, carrega esses valores como base, né? Então, as pessoas percebem na prática esse posicionamento quando tocam na gente. E assim o brand surge. Assim, fazer estratégias de marketing, né? De sei lá, redes sociais, eventos e tudo mais, é só um detalhezinho, é só um empurrão. Mas a marca mesmo, né? As histórias já estão sendo contadas na prática pela comunidade, a partir do momento que eles tocam na gente, né? Então, o que a gente faz, basicamente, é olhar para a nossa cultura, né? A gente quer que os clientes reconheçam a Eduz como diferencial a partir da cultura e não a partir da tecnologia que a gente tem. Tecnologia é importante? É, mas aquilo ali é o básico que tem que funcionar, né? Agora, e a experiência? E a cultura? E a identificação, né? A gente escolhe o nosso cliente hoje, a gente tem esse privilégio pelo tamanho que a gente chegou de escolher o melhor cliente pra gente. A gente não quer só o cliente que vende online. A gente quer o cliente que vende online, mas tenha consciência, tenha consistência, né? Que não engane outras pessoas. A gente literalmente cria mecanismos para quem tá fazendo coisa errada não ficar com a gente, né? Tudo isso faz parte do storytelling, só que materializado de forma prática num business, né? Materializado no jeito que a gente cria regra de negócio, no jeito que a gente cria produto, no jeito que a gente atende, né? E o efeito disso é o storytelling acontecendo lá no mercado com os clientes, contando como é essa experiência. Que legal. Né? É o jeito mais orgânico e sustentável que eu conheço de fazer marca e fazer esse lugar de histórias. E você reforça algo que eu falo sempre em treinamento. A verdadeira marca não é aquela que você constrói, depositando ali, às vezes, até no financeiro para construir. Mas sim o que falam de você quando você não está presente. É isso. Isso é cultura, isso é marca, exato. Isso é a marca. Então, isso é muito bacana. É o ser e parecer de uma forma coesa, né? De uma forma que seja autêntica. E essa autenticidade... A gente tá um pouco cansado, né? E, assim, meio estafado dessa coisa... Que não tem um verdadeiro ali. Superficial. Então, quando a gente encontra essa autenticidade, é natural que a gente queira se conectar com essa honestidade, enfim. Esse é um ponto muito fundamental que a gente corrobora muito, que a gente também se apoia muito nisso aqui na Ó Quem Fala. E aí, Dani, é importante a gente falar sobre diversidade de canal da comunicação também. E aproveitando que você trouxe, né, todos esses elementos aí que vocês comunicam com o storytelling, eu quero fazer voltar um pouquinho
para lembrar que tem gente que ainda gosta muito, por exemplo, de e-mail e onde é que ele pode ser usado realmente de forma estratégica, mas tem outras plataformas, outros canais de comunicação. Como é que o infoprodutor pode encontrar realmente a afinidade, a conexão que vai dar certo com aquilo que ele quer fazer? Perfeito. Bom, eu volto para a história do olhar do cliente, não no cliente. Então, assim, o canal não necessariamente tem a ver com uma estratégia que você ouviu falar que usa aquele canal. Tem a ver com, faz sentido meu cliente está lá, né? O canal nada mais é do que a conexão, é o elo entre o que você quer comunicar e o cliente, né? A única coisa que eu tenho certeza é que uma vez que você identifica aonde seu cliente está, né? Você tem que usar todos os canais. O volume de impressões, digamos assim, na vida do cliente, né? Seja num evento presencial, numa comunidade, num infoproduto, no Instagram, no Facebook, no YouTube, mas esse volume de vezes que o seu cliente te enxerga, te vê no dia, é o que vai fazer com que ele te enxergue como hábito. E aí ele vai te ver como alguém familiar e vai continuar consumindo de você, né? Aí, de novo, vem a história da consistência. Não adianta fazer um post por semana e achar que seu cliente vai ter hábito de acompanhar. Não vai, né? Então, aí vem a dificuldade de ter consistência no negócio. Então, assim, identificar o melhor canal passa por você identificar o seu melhor cliente, olhar do ângulo dele qual é a rotina, qual que é o hábito dessa pessoa, e aí você fica presente em todos os canais que estão em torno dele, né? Hoje eu tenho infoprodutores que tem stand em shopping. E o cara vende curso online no stand em shopping, porque ele identificou que o cliente dele passa naquele shopping, né? É a mesma coisa que eu falei aqui do e-commerce. O e-commerce, ele não adianta você falar assim, cara, existe um dado que fala que a maior parte das minhas vendas acontece no digital. Elas são transacionadas no digital, mas ele só teve a decisão de compra depois que ele viu sua marca em 10 pontos diferentes, do outdoor à televisão até o e-commerce, né? Então, assim, olhado pelo viés do cliente e estar presente na vida dele, ajuda nesse lugar de gerar conversão, de gerar awareness, né? Consciência, reconhecimento da sua marca, do seu produto e do problema que você resolve. É isso. Tem abuso também, né? Porque, por exemplo, eu peguei um certo ranço com o e-mail de tanto spam que tá na minha vida. Então, porque... Eu queria até que você falasse isso, porque às vezes você quer usar, você tá lá, né? E vai no direct, invade. Então, assim, é até legal você contar um pouquinho pra gente, assim, estratégias, né, de bom senso pra você começar uma conexão. Que irrita mais do que às vezes. O Gary Vee, que é um influenciador gringo bem famoso nesse lugar de marketing digital e tudo mais, né? Ele fala muito, né? Você tem que respeitar a estratégia do próprio canal, né? Então, a gente falou aqui sobre você saber quem é seu cliente, aonde ele está e que canais ele consome. Aí você vai estar presente em todos eles. Agora, você não pode fazer um panfleto e sair disparando como se fosse a mesma coisa em todos os canais. Ai, não. Você não vai fazer um panfleto e colocar no Instagram, no Stories, no e-mail, impresso, na TV. Não. Sim. Você vai respeitar a característica daquele canal. E o e-mail, por si só, ele tem uma função na vida das pessoas, né? Você pode fazer uma newsletter, por exemplo, em que seu cliente ele permite que você encaminhe notícias, encaminhe histórias de forma recorrente, né? Ou você pode fazer um e-mail que o cliente permite receber informações transacionais de promoção, esse tipo de coisa. Mas tudo parte da permissão, não da invasão, né? Por que a gente fica com essa sensação de spam? Porque a pessoa começa a mandar um monte de coisa na esperança que 0,05% converta. E pelo volume, às vezes, converte, mas você perde todo o outro mercado que você pentelhou e não conseguiu resultado nenhum, entendeu? Então, você tem que respeitar a característica do canal, né? E-mail passa por isso que eu falei, mas se a gente for pro Instagram, é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Até eu vamos tacar uma polêmica aqui. O que você acha desse boom dos podcasts? Dos podcasts? A gente lançou a nossa primeira temporada do Walk and Talk em 2021. Ainda não tinha acontecido o boom dos podcasts, porque ainda não tinha os recursos, por exemplo, de shorts, TikTok, nada disso. A nossa segunda temporada foi em 2022, né? E daí, depois que a gente lançou, foi no começo do ano, a segunda temporada, né, Dani? Aí explodiu o boom do podcast. Aí eu lembro que até a Fabi, que é a nossa produtora, falou assim... Agora que explodiu os podcasts, não tem mais temporada. E a gente tá agora fazendo uma temporada nova. Então, assim, a gente não se preocupa muito com essa coisa de fazer parte do after hype ali do negócio. Mas o que você acha desse formato? Eu gosto muito, mas todo mundo pode ter um podcast. Cara, eu acredito que sim. Sabe por quê? Podcast, ele segue o mesmo princípio universal da contação de histórias. Né? Podcast, ele Assim, a gente olha podcast nesse formato digital que a gente está acompanhando aqui.
Mas o princípio dele é o mesmo da rádio e é o mesmo de você estar sentado numa roda de volta da fogueira com alguém contando uma história. Trocando ideia. Se isso funciona desde a época do Homem da Caverna contando história em torno da fogueira, vai funcionar aqui também, né? Sim. Claro, os mecanismos de você gerar audiência para esse podcast mudam, né? Uma hora você vai ter que trabalhar com corte, outra hora você vai ter que trabalhar com TikTok, Instagram. Isso vai evoluindo, né? Mas eu sempre falo, existem princípios imutáveis e ondas passageiras, né? Podcast, para mim, segue um princípio imutável, que tem a ver com storytelling, que é contar histórias, né? Então, aqui a gente tá falando de backstage. Eu não tô aqui vendendo o palco da Edusa, eu tô falando dos perrengues mesmo que a galera passa. Sim. E é isso que as pessoas querem ouvir na prática quando você quer ouvir uma história, né? Então, o podcast, ele funciona e vai continuar funcionando porque ele tá nesse lugar de princípio imutável. Ah, mas meu podcast não funciona, ninguém assiste. Então, o problema não é o podcast, é a estratégia de divulgação que você tá usando. Sim. Né? Aí muda um pouco conforme as ondas passageiras evoluem, né? Pode ser que hoje cortes no TikTok estejam bombando. Não sei se amanhã vai continuar. Mas você tem que estar com a antena ligado para ver se vai existir um outro canal de divulgação, né? Mas o canal podcast em si, ele é muito bom. E o conteúdo também tem que ser relevante. O conteúdo. A gente tem que Exato. sair da fase também tem muito podcast opinativo, e aí você perde características de argumentação que são importantes. Então, aí, de novo, a gente entra na oratória. Né? Não pode ser um fake cast, né? Exatamente. E aí também veio a onda muito. do fake cast. Aí virou meme também. Aí virou esse tipo de coisa, né? Então, assim, por ser uma estratégia que funciona, as pessoas elas vão inventar 1001 maneiras de, às vezes, cabular o negócio ali para chegar no resultado que elas querem, né? Mas eu diria que, assim, quem tem essa consistência e entende do público, cara, não tem como dar errado, porque podcast é marca, é construção de marcas, é juros compostos, entendeu? Se tem uma coisa que 100% das pessoas, seja você um CLT, um funcionário público, um empresário, né, ou um autônomo tem que fazer, é construir marca pessoal. Podcast é uma excelente maneira de você construir marca pessoal. Isso é um ativo de verdade que vai fazer você ser contratado, fazer as pessoas terem uma percepção de valor para pagar mais caro pelo seu serviço, né? Tudo através da marca pessoal. E o podcast é um dos canais de você gerar essa percepção. Os Red Pill tem fã, gente. É isso. E é importante a gente trazer... Até eles, né? E é importante a gente falar do trabalho que dá, né? Porque tem a parte da tecnologia, tem todos os profissionais envolvidos e tem todo um preparo também. É uma galera envolvida num episódio como esse. A gente tá aqui passando o papelzinho, ó, na sua frente, ó. Por quê? Porque tem roteiro, teve estudo, tem uma condução estratégica pra gente conseguir abordar diversos assuntos, né? Porque a gente poderia passar o dia aqui, mas a gente precisa ter um filtro também. Exatamente. Né? Para construir uma dinâmica que seja relevante, consistente e que não canse você. Que a sua esteira esteja aí já nos seus 40 minutos. Já deu mais essa esteira. Dá para fazer um treino completo, completíssimo, ainda tá? sair mais sabido. E lavar louça. Lavar louça e ainda tá o aqui, tá a gente tá ainda. rodando ainda. Exatamente. Ó, eu vou adiantar aqui um pouquinho, porque eu tô ansiosa por essa pergunta. Vou lançar um produto do zero, Regis. Do zero. Comecei hoje, acordei e falei, vou começar. O que você... Conselho, vai. Meu principal conselho é identifique uma dor e aloque uma solução exatamente nesse ponto, né? Normalmente as pessoas elas ficam tentando buscar a melhor ideia inovadora, Inovação tem a ver com resolver um problema que todo mundo já sabe que tem e ninguém está resolvendo todo mundo está resolvendo da mesma forma, né? Você vai buscar uma outra solução. Então, assim, o melhor jeito de você botar um produto no ar é você simplesmente ter o seu radar ligado, observar a sua rotina e ver aonde as pessoas vão ter algum problema que você pode ir lá e colocar uma pílula que resolva aquilo ali, né? Então, assim, isso não tem a ver com você quebrar a cabeça com o formato do produto. Ah, eu faço um e-book, um negócio gravado, uma aula ao vivo, vai pro simples. Ah, eu não sei gravar? Cara, marca uma reunião no Google, no Zoom e entrega lá essa reunião ao vivo pra galera se você não sabe gravar. Ah, mas eu não consigo me expressar ainda. Vai pro e-book, tá tudo certo. Não quebra a cabeça no formato, vai no mais simples, né? Não quebra a cabeça a princípio com grandes estratégias de vendas. Ah, mas para fazer um lançamento é muito difícil e não sei o quê. Cara, vende pro seu vizinho. Sim. Depois que você vender pro seu vizinho, você vai pegar a opinião dele sobre aquilo. E aí, quando você pegar a opinião dele, você vai falar assim, cara, dá certo, né? Funciona. Faz um stories e oferece, Legal. Né? Ofereça, né? De forma bem resumida, se você está criando um produto em cima de uma dor que já existe, o simples fato de você oferecer vai gerar pelo menos uma pessoa interessada em comprar, desde que tenha aquela dor, né? Então, não tenta vender algo ou criar um produto no viés da camada técnica. O seu produto é um meio para uma transformação final, né? O que você precisa solucionar é um problema que já existe.
né? Então, assim, existem mercados que eu acho que são até difíceis de entrar. Tipo, tem gente que tenta entrar no mercado que ele tem que educar o cliente sobre aquele problema para só depois dizer que ele tem uma solução. Eu não gosto desse tipo de mercado. Dá muito trampo, dá muita... gasta muita energia. Você já tem que entrar no mercado que já tem concorrente. Essa é a coisa que eu mais gosto de fazer. Porque o mercado que já tem concorrente, já tem gente que é detrator daquele cara. Já tem gente que tem consciência do problema, tem consciência que existe uma solução e já teve uma experiência ruim com o concorrente. Quando você se posiciona e cria um produto naquele lugar, você com certeza já tem clientes orgânicos na hora, né? Então, assim, identifica um mercado que já existe, identifica uma dor que já existe derivada daquele mercado e cria um produto naquele lugar, né? A gente deu o exemplo aqui do nosso produtor que vende um curso de ensinar idosos a mexerem no celular. Isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar, né? Já existem pessoas idosas, já existem pessoas idosas mexendo no celular e caindo em golpes, e já existem filhos sem paciência e tempo para ensinar seus pais. E estelionatários. E já existem estelionatários. Então, assim, tá tudo é ali um combo pronto. perfeito para você falar, tem uma pílula mágica para resolver seu problema aqui, ó. Pum. É um e-book que seja, né? Sim. Mas, assim, vai pro problema e não pro meio, né? Não sei fazer lançamento, não sei fazer não sei o quê. Tá bom, oferece no boca a boca. Não sei criar um curso gravado. Tá bom, faz online ou então presencial. Junta o povo numa sala e fala com eles. Mas entrega, executa, em cima da dor, em cima do final, da transformação. Vai no grupo de WhatsApp e coloca lá que você tá resolvendo esse problema. Tem alguém aí com problema? Se você for no grupo da sua família, pode ser que você seja no grupo do seu condomínio e o povo esteja reclamando de alguma coisa que se fizer um produto, o povo compra, entendeu? Não, a família não compra. Larga a mão. A família não... Compra por dó, né? Vai ser a família não compra. Você é empreendedor digital, a família fala assim, o que você faz mesmo? Vai falar, virou coach. Virou coach. Você é coach, né? Falaram pra mim essa semana. Você é coach, né? Eu falo assim, E o pior é que a gente Eu sou pós-graduada em coaching, pra você ter uma ideia. A gente é coach, não tem jeito. A gente é coach. Ó, a gente tá indo pro final desse programa, que eu ficaria aqui perguntando mais um monte de coisa. Depois tem que assistir, depois eu vou assistir, vou anotar. Então, uma vergonha, Dani, consistência, vai. Um monte de coisa que a gente faria, e assim, o Regis falando, eu fico aqui, ó, será que a gente tá fazendo isso certo? Mas parece que a gente não tá. Então, não, quem fala a gente não faz isso aí. Então, é ótimo por isso. A gente tá com isso muito no nosso radar e a gente quer muito incentivar as pessoas, Regis. Então, acho que você trouxe um beabá muito importante. Primeiro, uma noção de realidade, né? Um chá de realidade para as pessoas entenderem que é, sim, uma área extremamente promissora, mas que também precisa de conhecimento, de tempo, de cuidado. Então, aí a Eduz dá esse suporte para esses empreendedores também que estão iniciantes. E para você que não é um iniciante, sabe o quanto vai precisar, por exemplo, potencializar o seu trabalho para chegar nessa fase do empresário aí, usando o poder de comunicação. E aí nós estamos aqui para isso. Regis, onde que o povo te acha? Eu quero que você deixe aqui os seus canais, rede social, para o pessoal se conectar com você também, conhecer um pouco mais. Quem ainda não conhece o trabalho do Eduz, também conhecer o trabalho do Eduz. Perfeito. Bom, pode me procurar no Instagram, né? Regis Bortolin. Até vai ser difícil a pessoa achar assim. Então é Bortolin com N no final, um T só. E Eduz Oficial, @EduzOficial do Instagram, né? Pode mandar direct em ambos ali, caso vocês queiram, que a gente responde. Legal. E ajuda nesse direcionamento aí de... Independente do momento da jornada, né? Você pode estar no início ou pode estar nessa fase de empresário. Alguma coisa no nosso ecossistema e comunidade a gente vai ter para ajudar. E eu também. Qualquer coisa, manda um alô lá no direct que eu gosto de falar não só nos podcasts, mas também nos áudios dos directs que a galera manda. Ótimo. Então ele se comunica por lá também, gente. Dani Amorim, deixe sua rede social porque você vai criar constância. Eu também tenho dessas. Porque a minha constância tá sempre ligada ao quem fala, né? Porque a gente já fica constantemente gerando conteúdo. Mas eu prometo, hein? Dani Amorim comunica.
Tem sempre lá um cachorrinho no stories, né? A gente tem uma coisinha de põe, afinidade, né? Autenticidade e rapport, é isso. Tá tudo certo. Treininho. Dani Amorim comunica. A gente põe. O meu é Bianca Celoto, @BiancaCeloto, CELOTO. E lógico que você vai seguir todas as páginas da Ó Quem Fala, onde a gente tá em tudo quanto é rede social, tem lá. Então, Ó Quem Fala no Instagram, no TikTok, no Shorts, no YouTube, enfim, todas as redes sociais, no LinkedIn. E vai ser um prazer enorme ter você acompanhando nossos conteúdos, porque a gente te ensina a se comunicar, te ensina a falar em público e a gente vai te abastecer sempre com muita informação. Regis, muitíssimo obrigada por ter desprendido e dedicado o seu tempo para contribuir e muito com a gente. Esse episódio ficou incrível e a gente se tromba aí nas oportunidades da vida. Obrigada. Eu que agradeço. Cara, foi excelente. Eu acho que a gente falou muito aqui sobre o papel da oratória, né, nesse negócio, mas eu acho que, assim, como última dica, né, se você não tiver esse lugar de comunicação e oratória, assim como storytelling, possivelmente você não tem um negócio digital. Você tem um curso que você vende de vez em quando, né? Por uma rendinha extra. Mas seu negócio é viver disso, que é um mercado mega abundante, como a gente já falou, e promissor. Oratória é uma das chaves fundamentais. Talvez é a primeira que você tem que aprender pra você sair do lugar, né? Pronto, então, tô muito feliz de ter participado. Obrigada, Regis. Valeu. Eu fiquei assim, sem saber até se eu tinha roupa pra vir. Quando você falou do Regisinho, eu falei, gente, porque é muito legal a gente poder conversar com alguém que tá nesse mercado e traz isso de forma tão real e da mesma maneira tão entusiasmado com o que faz. É bom então, muito obrigada pela sua presença. Foi uma injeção de ânimo pra gente também. Dani, muito obrigada. Você, como Bianca. sempre, maravilhosa aqui. Você também nos lindíssima, dando apoio. cheia de vida. Estamos aqui cheia de vida. Iris chutou a beça, ela adorou esse podcast, tá? Mas ela chutou a beça. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se encontra no próximo episódio do Walk and Talk. Tchau. Beijo. Tchau. Gente. Obrigada.